bendito Senhor, sempre fiéis nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sem ti conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Amém. Bom dia, igreja. Vamos nessa manhã continuar estudando a nossa revista Carta às Igrejas do Apocalipse. Hoje é a lição de número 8, Carta à Igreja de Filadélfia. Vamos ler o texto básico que se encontra em Apocalipse 3, verso 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus,
e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma semana abençoada que tu nos destes, pela manhã de hoje, que tu nos dás a oportunidade de dividir a tua palavra com os irmãos, mesmo à distância. Te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, abençoe-nos, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, a tua mensagem e aprender da tua palavra para te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. O título da lição 8, que é Filadélfia, uma igreja fiel. Fidelidade recompensada. Diz que as cartas às igrejas em Filadélfia e Esmirna são as únicas em que o Cristo ressurreto não aponta falhas. Essa observação é importante, dado que ambas estavam passando por tribulação. Os cristãos de Esmirna e Filadélfia sofriam ataques externos de um grupo específico, denominado Sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, de 9 a 10. E 3, de 9 a 10. Neste contexto é que Jesus se dirige a essas duas igrejas, convocando-as a uma vida de fidelidade e perseverança. Quem pode ser designado sinagoga de Satanás hoje em dia? Todos aqueles religiosos que não obedecem à vontade de Deus, que fazem do Evangelho uma forma egoísta para os seus próprios interesses. A cidade de Filadélfia ficou conhecida como a Porta do Oriente, a última cidade lá, quase no fim do Ocidente, na divisa com o Oriente. O seu fundador, Filadelfo, de quem a cidade recebe o nome, tinha como propósito torná-la um centro de cultura e expansão do modo de vida helênico. Era uma região conhecida por atividades vulcânicas e lugar de constantes terremotos. A cidade chegou a ser destruída por um terremoto no ano 17 a.C., mas foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. O Senhor Jesus declarou ser o primeiro e o último no início do Apocalipse. Aquele que vive, que esteve morto, mas que estava vivo pelos séculos dos séculos. E aqui ele diz que tem as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse 1, 17 e 18. Ele afirma possuir a chave de Davi, aqui na igreja de Filadélfia. Uma chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. No verso 7. Essa carta a Filadélfia é encorajadora, porque nos revela o propósito de Deus para o mundo e o instrumento que Deus usa para cumprir seu propósito. Isso é algo que Paulo fala de forma exultante aos cristãos, lá em Efésios 3, 10 e 11, quando ele diz que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis o propósito de Deus para a igreja em Filadélfia e para todas as igrejas, para todos nós, cristãos, espalhados pelo mundo. No verso 3, capítulo 3, verso 7, quando Jesus diz que é ele quem tem a chave de Davi, significa que é ele quem governa a humanidade. Em referência a Davi, porque Davi foi o rei de Israel, a quem foi prometido que a descendência reinaria eternamente. Quando ele tem a chave de Davi, então, é ele quem governa. Jesus inicia essa carta se identificando com 3 designações: o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Primeiro, Jesus se denomina o santo,
designação que o revela como o Messias escolhido, que cumpriu a missão dada por Deus. Essa missão foi reconhecida pelo demônio na sinagoga de Cafarnaum, em Lucas 4, 33 e 34. Esse demônio, ao ver Jesus, bradou em alta voz: "Ah, aqui temos nós contigo, sei que você é o Santo de Deus." O próprio demônio confessou. O Antigo Testamento, em muitas ocasiões, esse termo santo refere-se também a Yahvé, provando também aí a divindade de Jesus. Segundo Jesus, denomina a si mesmo de o verdadeiro, outro nome que identifica Jesus como Yahvé. O Antigo Testamento já dizia: seja Deus o verdadeiro, todo homem mentiroso. Dito de outro modo, a sua palavra é sempre fiel em tudo o que diz. Se Deus faz uma promessa, ele cumprirá. Em seu discurso na velhice, Josué afirmou, dizendo de Deus: "Vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós. O Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou." Está em Josué 23, 14. E a terceira designação que o Senhor Jesus dá a si mesmo é aquele que tem a chave de Davi. Quer dizer, aquele que governa os destinos da humanidade, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa linguagem remete ao Antigo Testamento. Adão não guardou o seu estado primeiro de administrador da criação e responsável pelo cultivo debaixo do controle soberano de Deus. O povo de Israel falhou nessa mesma missão de fazer com que o reino de Deus se espalhasse por toda a terra. Davi, sobre quem está essa responsabilidade de regência do reino de Deus, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Está lá em Isaías 22, 22. Esta chave dada a Jesus é de abrir portas que permitam a divulgação do Evangelho para que ele avance em sua tarefa de anunciar o reino de Deus. Se Deus abre uma porta para mim e para você, para que o seu Evangelho seja anunciado, ninguém vai fechar. Confie nessa promessa de Deus. Quando você quiser evangelizar, quando Deus toca no teu coração para falar dele para alguma pessoa, confie no que Deus prometeu. Se ele abriu essa porta para mim e para você, ninguém poderá fechar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja em Filadélfia não tinha o poder de influência que o mundo busca. E Jesus alertou sobre isso em Mateus 20, 26. Contudo, a atuação do Senhor ressurreto era o que fazia avançar no testemunho e nas boas obras, mesmo em meio às perseguições. Essa verdade é um encorajamento para a obra missionária em territórios hostis. Às vezes você pensa, é tão difícil evangelizar essa pessoa, esse meu parente, esse meu vizinho, ele é tão hostil. Mas continue confiando na promessa de Deus. Se ele abre uma porta para você, ninguém fechará. Faça a obra de Deus confiante em suas promessas. Jesus é o responsável por abrir e fechar as oportunidades de avanço do reino. Além de Jesus governar, em todas as cartas do Apocalipse, ele diz que conhece. Ele diz: conheço as tuas tribulações.
Ele conhece as tribulações pelas quais eu e você passamos. Ele nos conhece intimamente, sabe dos nossos limites. Jesus se dirige à igreja em Filadélfia dizendo: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Será que às vezes você se acha fraco? Acha que não tem influência nenhuma? Acha que ninguém vai te ouvir? Continue confiando nas promessas de Deus. Se Ele abre uma porta, ninguém fecha. Primeiro, Jesus demonstra a sua onisciência. Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece as suas obras, as minhas obras. Conhece tudo que fazemos. Ele sabe que, quem sabe você pertence a uma igreja que tem pouca força. Você pensa, minha igreja não é tão grande, é pequena. Será que eu vou conseguir fazer a obra de Deus? No entanto, uma igreja fraca, que se mantém fiel, guardando a palavra do testemunho do nome que está acima de todo nome, pode sim cumprir a vontade de Deus. A igreja tem hoje diante de si oportunidade para avançar na missão de pregação do Evangelho, assim como a igreja de Filadélfia naquela época tinha. Além de apresentarem fraquezas aos olhos do mundo, esses irmãos de Filadélfia eram vítimas de acusações feitas por falsos judeus, a dita sinagoga de Satanás. Será que eu e você sofremos algum tipo de perseguição, acusação hoje em dia? Se sofremos, podemos confiar em Deus, que a porta que Ele abre, ninguém fechará. Além de apresentarem fraqueza aos olhos do mundo, os irmãos de Filadélfia eram vítimas de várias acusações, como dizemos aqui, da dita sinagoga de Satanás. Quem são as sinagogas de Satanás hoje em dia? Esses falsos judeus, provavelmente judeus e gentios, prosélitos, são aqueles que não passaram pela porta, conforme Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Em João 10, 9. Como só Jesus tem a chave da porta, somente por meio dele é possível entrar no reino. Portanto, a verdade é, judeus e gentios, todos nós que confessamos Jesus, somos o povo de Deus, conforme Gálatas 3, 7. Além de governar, além de conhecer a minha e a sua vida, Jesus também nos guarda. Ele diz, no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, Jesus reafirma a importância de guardar a palavra de Deus. Guardar no coração as palavras, para não pecar contra ele, como está em Salmo 119, 11. Aqui, no entanto, Jesus inclui palavra de perseverança, referindo-se à atitude dos cristãos em Filadélfia, diante das provações que enfrentavam. A atitude diante da palavra é de crer e observar, perseverando em uma vida de obediência, assim como Jesus perseverou até o fim, até sua morte, para nos salvar. Por ter guardado a palavra de Deus, Jesus também guardará a igreja na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Os cristãos no século I viviam sob a perspectiva da vinda iminente de Jesus e do seu reino, como está em Romanos 13, 11, 1 Pedro 4, 7. Jesus está vindo para reivindicar o mundo, colocar os inimigos debaixo dos seus pés, como está em Mateus 22, 44, 1 Coríntios 15, 25. E os sinais
de que isso está acontecendo estão sendo experimentados pelos habitantes da Terra. A igreja de Filadélfia passaria por provações naquela época que mudariam um cenário cultural, político e religioso pelos séculos vindouros. Esses acontecimentos foram a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e a queda da dinastia Júlio e Cláudio César no ano 68 depois de Cristo. Contudo, em meio às provações, Jesus, o Rei soberano, convoca seus irmãos a conservarem o que receberam, perseverarem até o fim, para que, como a igreja na cidade de Filadélfia, permaneçam como reino e sacerdotes de Deus. Jesus já venceu o mundo, contudo ainda aguardamos a sua vinda, que não tarda, segundo o verso 11, para que reinemos com Cristo no novo céu e na nova terra. Paulo relata a Timóteo sua experiência com essa verdade, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, como está em 2 Timóteo 4, 7 a 8. Além de Jesus governar a humanidade, de conhecer a sua igreja, de guardar a sua igreja, ele também honra a sua igreja, recompensa a sua igreja. O Senhor Jesus conclui a carta com uma promessa de recompensa futura, quando ele diz: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Está no verso 12. A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi o início da nova criação de Deus. Ao vencer a morte, Jesus se tornou as primícias da nova criação. Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dos mortos. Ele venceu o maior inimigo, a morte, que mantinha os seres humanos e a criação em estado de escravidão e inutilidade, como está em Romanos 8, 19 a 23. Por causa da vitória do Messias, temos a promessa de vitória com ele. E essa vitória implica duas coisas. Primeiro, uma nova posição. Segundo, uma nova identidade. Os cristãos serão colunas no santuário de Deus e terão uma nova posição. Segundo o apóstolo Pedro, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está em 1 Pedro 2,5. Ou seja, os cristãos, como colunas ou pedras vivas, estão formando um reino de sacerdotes que servem a Deus nesse novo reino, de Apocalipse 1, versos 5 e 6, que teve seu início no domingo da ressurreição de Jesus. A nova vida é cheia de sacrifícios, como está em Romanos 12, 1. Nessa nova vida oferecemos tudo que temos e somos para a glória de Deus, como está em 1 Coríntios 10, 31. No dia da ressurreição em Cristo, Deus estabelecerá um novo céu e a nova terra, fazendo do mundo um santuário. Esse foi o seu intento original, no Éden. O reino de Deus já está presente hoje, ativo e dinâmico, pois Cristo o trouxe em sua primeira vinda. Você e eu gostaríamos de ser elogiados por Jesus? Você gostaria de ser chamado fiel por Jesus?
A igreja de Filadélfia foi elogiada porque personificava a mesma fidelidade das virgens prudentes, da parábola contida em Mateus 25, 1 a 13. Essa deve ser a expectativa da noiva do Cordeiro. Vigiar e esperar, por vezes contra a esperança, porque o nosso Senhor Jesus é fiel. Ele tem as chaves do reino. Ele governa sobre tudo. Conhece a nossa situação, nos guarda na provação e nos honra com as suas dádivas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja fiel no pouco, é o que Jesus espera de mim e de você. Como ele diz em Mateus 25, 21. Seja fiel no pouco. As oportunidades e possibilidades provêm dele. Portanto, não devemos nos preocupar primeiro com a nossa relevância social, impacto cultural ou com a força da nossa igreja. É o Senhor Jesus quem abre as portas e permite, como igreja, que passemos por provações. O importante em tudo isso é nos mantermos fiéis, como a igreja de Filadélfia, e guardarmos a palavra de Deus, conservando a integridade diante de Deus, vivendo uma vida sacerdotal que busca em todas as esferas da vida, individual, familiar e vocacional, servir ao Senhor Jesus, ansiando pela renovação de todas as coisas. Amém, irmãos? Uma boa semana a todos.